Vamos lá, meninos, com os números do dia. São os piores desde que essa coisa começou. Vamos lá. Subiu para 5.017, Reinaldo. O número de mortes pelo coronavírus no Brasil nas últimas 24 horas foram 474 óbitos a mais, um aumento de 7% em relação a ontem. Aos números de ontem, não é? O Ministério da Saúde informou também que cerca de 1.150 mortes estão ainda sob investigação. Número de casos agora são 71.886 confirmados em todo o país. Os recuperados já são 32.544. Olha, números dramáticos, nós temos a situação de Manaus, é um descalabro. Ontem foi o cemitério principal, acho que é Nossa Senhora, de Manaus, tomou a decisão de empilhar caixões para poder fazer os enterros. Belém já não tem mais condições, o necrotério não tem mais condições de receber, estão recebendo esses frigoríficos, esses containers frigoríficos para poder armazenar corpos. No Rio de Janeiro, daqui a pouco precisa fazer a mesma coisa, o Rio de Janeiro não tem mais leitos de UTI, estão tendo que levar pessoas para a Volta Redonda, e isso com o isolamento que funcionou bem durante um tempo, depois, obviamente, começou a haver o relaxamento por várias razões, seja porque, de fato, as pessoas ficam cansadas, não sei o quê, seja porque há uma pregação irresponsável, muitas vezes, contra o isolamento. Isso nós temos as coisas assim, vocês imaginam se a coisa tivesse corrido solta por aí, como quer o Osmar Terra, que incrivelmente continua a dizer essas coisas por aí, né? É uma coisa tão... virou um negócio, senhor, que coisa, né? E nós temos o caso de Blumenau. Blumenau achou que essa conversa de isolamento social era conversa mole. O que aconteceu lá? Quem pode falar? Sou eu, Reinaldo. Rapidamente, antes, o cemitério que você citou lá em Manaus é o cemitério Nossa Senhora de Aparecida. Nossa Senhora de Aparecida. Isso, que está empilhando lá os corpos, os caixões. Muito bem. Agora vamos falar de Blumenau. Não sei se você lembra, mas um vídeo que viralizou nas redes sociais na semana passada mostrava a reabertura de um shopping exatamente em Blumenau, Santa Catarina. Isso. Foi uma das primeiras cidades do país a furar a quarentena e tal. E nesse shopping, especificamente, teve até festa. O vídeo é impressionante. Tem um homem lá tocando saxofone, aglomeração, fila para entrar no shopping. As pessoas com máscara e tal, mas uma aglomeração tremenda. Pois bem, a reabertura desse shopping ocorreu no dia 22 de abril, Reinaldo. Ontem, menos de uma semana depois, a cidade de Blumenau bateu o recorde diário no número de casos de coronavírus. Em 24 horas, o município lá de Santa Catarina teve um aumento de 30% nas ocorrências. Elas passaram de 130 para quase 170. O imbecil que ouve essa notícia diz assim, vou tirar, agora subtrair esse número da população de Blumenau para ver que isso não tem importância nenhuma. Isso, faz isso mesmo, imbecil, vai. Essa é a conta boa. Deixa as pessoas soltas, passando o vírus para ver daqui a pouco onde é que isso vai parar. E como é que vai reagir o sistema de saúde da cidade. Ilhabela, por outro lado, é um exemplo positivo. Vamos lá. Isso, Reinaldo, município de São Paulo, do estado de São Paulo, né? Ilhabela, por outro lado, mostra como o isolamento pode ser eficaz contra a doença. A cidade, uma ilha, tem 32 mil habitantes, 3 casos confirmados da Covid-19, nenhuma morte até aqui. A prefeitura adotou medidas rigorosas, principalmente em relação ao acesso de turistas. Desde o dia 20 de março, somente prestadores de serviços essenciais podem embarcar na balsa para chegar até o local. Já quem vive na ilha só pode ir para o continente se o assunto for de vida ou morte, se for caso realmente essencial. Segundo autoridades médicas da cidade, o vírus já não está mais circulando por lá, aparentemente, pelo menos. Veja como fazer a coisa certa dá certo, né? Ilhabela, né? Aliás, eu tenho um barraquinho perto de Ilhabela e eu nunca fui para Ilhabela, sabia? Eu sou a pessoa que não gosta de viajar, não gosta de ficar quieto em casa. Mas eu gosto de sair de casa. Tem um número sobre a contaminação segundo a cor da pele, que pode falar assim, isso é importante? É muito importante.
É muito importante porque fala muito do Brasil. Vamos lá, o item 13. Vamos lá, Reinaldo. Dados do Ministério da Saúde indicam que o percentual de pretos e pardos contaminados e mortos pela Covid-19 aumentou mais do que a média geral nas últimas semanas. Segundo os números do último domingo, dia 26 de abril, os mais recentes que consideram essa variável de raça-cor, os pardos e pretos somavam 37,4% das hospitalizações e 45,2% das mortes. 2 semanas antes, no primeiro balanço do Ministério que apresentou esse recorte, os percentuais de hospitalizações e de mortes eram, respectivamente, de 23,10% e de 32,8%, ou seja, eles passaram de 23,10% para 37,4% e de 32,8% para 45,2%. Bom, não é muito difícil. Isso aqui seria um bom teste para fazer uma redação. Podia passar para o ministro da Saúde, que levaria pau em redação do Enem, ainda. Explique. Você que está me ouvindo sabe, né? Você que ouve esse programa sabe explicar direitinho. A Covid-19 começou como doença de branco rico no Brasil, certo? Certo? Quem trouxe para cá? Foram os brancos de zóio azul. É claro que eu estou fazendo aqui uma ironia. Mas, obviamente, isso o próprio Ministério admite. É uma doença, uma pandemia, a transcontinentalidade dela, não começou aqui, se deveu às pessoas que viajam para o exterior. Uma vez aqui, progressivamente, começa a matar, e vai chegar, né, a matar mais negros e tal, porque, primeiro que a maioria da população é preta ou parda, segundo a designação de IBGE, o preto ou pardo. E segundo, que também são os mais pobres, e aí a doença começa a virar uma doença da pobreza. Certo? Ninguém se surpreende com isso. Quem sabe um pouco de geografia humana, quem sabe um pouco de estatística, quem sabe um pouco de matemática. Não há por que se surpreender. É assim mesmo que as coisas são, né? Não estamos vivendo um bom momento da doença, obviamente não, e é preciso tomar muito cuidado, especialmente com essas medidas de saída do distanciamento social, né? Até porque há cidades que já viveram a segunda onda de contaminação. Eu tenho de chegar aqui e falar a verdade para você, né? Isso aqui não é torcida. Se fosse para fazer só torcida, eu chegar aqui e falar assim, que bom, o Moro saiu do governo Bolsonaro e olha, o governo despencou e já está pronto para o impeachment. Eu tenho que te colocar na real, para que você também possa fazer as escolhas certas em todos os territórios.